Jesus saiu outra vez e foi para o lago da Galileia. Muita gente ia procurá-lo e ele ensinava a todos. Enquanto caminhava, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde pagava os impostos. Então disse a Levi: venha comigo. Levi se levantou e foi com ele. Mais tarde, Jesus estava comendo na casa de Levi. Junto com Jesus e seus discípulos estavam muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama que o seguiam. Os professores da lei do grupo dos fariseus, vendo Jesus comer com esta gente e com os cobradores de impostos, perguntaram aos discípulos: por que ele come e bebe com essa gente? Jesus ouviu a pergunta e disse aos professores da lei: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Deus nos abençoe nessa leitura da palavra dele. O Evangelho segundo São Marcos, capítulo 2, versículos 13 a 17.
Nosso texto bíblico é o versículo 17. Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. A religião, como uma qualidade de vida, tem sido o maior inimigo do Evangelho durante todos os séculos. Seu veneno virulento tem infestado o corpo de Cristo, a Igreja. Em cada época, sempre havia aqueles que ou têm erguido barreiras, que têm colocado condições, que têm guardado preconceito contra as pessoas, que têm perdido a alegria de conhecer Deus pessoalmente, têm feito suas regras e seus regulamentos como um fim em si. Suas formulações têm tornado um Deus na terra. O resultado disso tem sido sempre o mesmo. A coisa nova do Espírito de Deus que Deus quer fazer é continuamente resistida e condenada em cada tempo. Jonathan Swift, o autor inglês, disse o seguinte: temos a religião suficiente somente para nos fazer odiar, mas não temos o suficiente para nos fazer amar uns aos outros. E a religião sempre tem feito exatamente isto. A religião é o empenho humano tentando domesticar o dinâmico de fé. A religião é o esforço humano buscando transformar este dinâmico de fé em algo realizável por nós. A religião é aquele jeito de vamos de um jeito ou outro agir de um jeito de agradar a Deus. A religião de um homem é sua própria atividade procurando fazer algo, procurando ser algo para ganhar, para conciliar-se, para merecer sua aceitação e sua aprovação por Deus. William James acertou, eu acho, quando ele disse o seguinte: a religião é um capítulo monumental na história do egoísmo do homem. E é mesmo. Jesus não veio para formar uma religião. Ele não veio para colocar uma religião neste mundo ao lado das outras religiões do mundo. Um cristianismo que é uma religião igual a qualquer outra religião, em competição com as outras. Melhor, Jesus veio para ser o amor de Deus encarnado para nosso mundo. Jesus ofereceu aos homens o dom de fé para responder a seu amor dado graciosamente. Um amor jamais merecido, um amor jamais ganho. Religião é a busca do homem por Deus. O Evangelho é Deus Salvador buscando o homem perdido. Religião tem sua origem na terra, é coisa nossa. O Evangelho procede do céu, é coisa de Deus. Religião é feito humano. O Evangelho é dom de Deus. Religião é a história daquilo que o homem pecador tenta fazer para um Deus santo. O Evangelho é a história daquilo que o Deus santo tem feito para o homem pecador.
A religião é a ideia nova. O Evangelho é a boa nova. Jesus Cristo é o Evangelho. O Evangelho se vê na pessoa de Jesus. Sua vida, seus ensinos, seus atos, o que ele fez, sua morte, sua ressurreição. Isto é o Evangelho. Então vejam o Evangelho na chamada de Levi, este acontecimento que é nosso texto bíblico. Primeiramente, o Evangelho declara que Deus nos ama agora mesmo. Deus nos ama agora mesmo. E não depois de nós nos tornamos retos. Isto é proclamado brilhantemente no relacionamento de Jesus para com os cobradores de impostos. Em seu tempo, os cobradores de impostos, nós usamos nas outras tradições a palavra os publicanos. Os publicanos eram conspiradores condenados por todos. Então Levi e seus amigos eram odiados pelo povo reto e religioso daqueles dias, porque eles cobravam taxas de importação e exportação na estrada principal que passava pela cidade de Cafarnaum. E a prática, isso acontece com todo mundo, a prática desonesta de alguns destes publicanos, cobradores de impostos, marcava todos como desonestos, pelo menos na mente do povo de Deus, dos judeus. A mesma coisa conosco, deixa só alguém no governo, fica corrupto e logo a gente está dizendo que todo mundo é corrupto e isso acontece, e aconteceu também. Os publicanos receberam seu direito de cobrar diretamente do rei Herodes. E tudo que eles conseguiram, além do preço que o rei exigia, foi deles. Então, foi justamente aqui que a corrupção entrara. Muitos deles roubavam mesmo o povo, não resta dúvida disso. Então, não era de estranhar que os publicanos fossem tão odiados. E de todas as pessoas em Cafarnaum, para ser um discípulo de Jesus Cristo, com certeza Levi era o mais indesejado, o mais inaceitável. Ele seria o último para me escolher ser o discípulo de Jesus. Mas Jesus viu o homem e não um preconceito. Jesus considerou a pessoa Levi e não uma categoria de publicanos. Foi isto, irmãos, a coisa mais revolucionária que ele fez. Deu a um publicano ganancioso um novo nome que iria designar em que ele se tornaria. Jesus o chamou Mateus, quer dizer o dom de Deus. E que diferença fez este nome na vida daquele homem? Porque Jesus sabia que em comunhão com ele, andando com Jesus, Levi viria a ser igual ao nome do qual lhe chamou, Mateus, o dom de Deus. Não tinha que se tornar reto primeiro. Mais tarde, Levi iria compreender que foi o amor de Deus que lhe fez reto. Mas Jesus não parou ali, não. Ele acentuou sua ação, aceitando este homem totalmente inaceitável. Acentuou esta ação porque ele foi à casa de Levi
para um banquete com os outros publicanos, os amigos de Levi. Versículo 15 deste capítulo 2 de Marcos. Mais tarde, Jesus estava comendo na casa de Levi. Junto com Jesus e seus discípulos estavam muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama que o seguiam. Que radicalismo, não acham? Que inovador! Que exagero, hein? Olha aqui, Marcos escreve. Outras pessoas de má fama que o seguiam. Que escândalo, hein? O ponto é o seguinte: Jesus não exigiu um padrão religioso antes de dar a si mesmo ao povo que dele precisava. Ele não exigiu um padrão moral dizendo que você tem que ser reto deste jeito e depois que você fica deste jeito, então ele ia dar-se a si mesmo este povo que o escutava. E olha, irmãos, como isso chocava os fariseus e os professores da lei. E como isso me tem chocado também. Tem me custado literalmente anos para tentar entender um pouco melhor. Não é fácil o que estou dizendo hoje, não. Eu sempre fui um moralista bem rígido. Eu sempre fui um religioso bem intransigente. Eu sempre tenho julgado duramente os outros. Eu sempre tenho dividido os outros em suas categorias. Eu sempre tenho dividido todo mundo entre os bons e os maus. Então, para mim dizer que Levi não tinha que se tornar reto primeiro, parece heresia pura, blasfêmia mesmo. E não é fácil, não. Como é fácil, irmãos, cair num amor que é medido, que é limitado, que é julgado, em que nós colocamos as pessoas em classes como aceitável, não aceitável ou inaceitável, útil ou inútil. Ele é nosso tipo de gente, não é? Ela não é, não. Nosso tipo de gente, não. Não é tipo que guarda nossos preconceitos. O computador de nossas mentes está constantemente funcionando, colocando todo mundo direitinha em categorias. Eu tenho que só ver certas pessoas para saber. Vagabundo! Hippie! Olha a barba dele, o negócio é fácil mesmo, é direitinho. Eu gostei lá, viu lá em São Paulo outro dia, essa gangue de ladrões, com o que eles fizeram? Aprenderam logo, eles dizem, para roubar, e deu uma boa, roubou, eu não sei, tem centenas de apartamentos. Dizem que todo mundo para roubar lá tem que ir vestido melhor roupa possível, parece homem de negócios, e eles foram lá, da categoria deles de homens de negócios, entraram nos prédios dos apartamentos, o porteiro nem pediu quem ele era, entraram nos apartamentos e foram lá roubando a bondade. Ladrão não se veste como a gente, não é? Uma categoria nossa. É, bem feito, não acha? Irmão, a questão é, o que os outros têm que fazer, afinal de contas? Os que os outros têm que ser antes de receber a nossa aceitação e a nossa afirmação. Nós os amamos antes deles serem amáveis?
Nós os amamos antes deles terem cumprido nossas exigências. E se Jesus Cristo nos tivesse amado deste jeito, hein? As palavras do apóstolo Paulo imprimem a verdade nos tecidos de nossas mentes e atrapalha bem feito aquele computador nosso. Romanos 5:8. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. O segundo dinâmico que nosso texto bíblico nos traz é a consternação e a contestação dos fariseus sobre aquele banquete na casa de Levi. Eles perguntaram aos discípulos em versículo 16: por que Jesus come e bebe com essa gente, hein? E essa gente quer dizer os pecadores. O pecador aqui significa todo aquele que não obedecia perfeitamente à lei dos escribas. Esta lei era de todos os regulamentos, era de todas as regras aplicadas aos 10 mandamentos em mínimos detalhes e em toda a situação imaginável. Então qualquer um que não obedecia toda essa bagagem da lei era pecador. O termo o pecador era usado também para aqueles mestiços cujo sangue hebreu era misturado com o sangue de outras nações. Quer dizer, alguns nasceram pecadores por causa de seu sangue misto. Para mim isso é pior de tudo. Que preconceito horrível! Já nasce pecador sem esperança nenhuma de salvação ou de redenção, porque você nasceu deste jeito com o sangue de outras nações. Que peso eles carregavam a vida inteira, os pecadores. E Jesus comia e bebia com essa gente. Jesus amava a vida. Ele adorava o povo. E ele usualmente atraía a si mesmo os despretensiosos. Ele atraía a si mesmo usualmente os naturais em vez dos rígidos como eu. Ele atraía a si mesmo os naturais em vez dos de retidão própria como os fariseus. Ele simplesmente não escolheu gastar seu tempo com aqueles que pensavam que não necessitavam nada mais. Um senso de carência, um desejo de crescer, uma aceitabilidade do novo dom de Deus. Tudo isso Jesus procurava no povo. Por isso era tão difícil para os fariseus entenderem. Os fariseus eram satisfeitos. Eles davam graças a Deus todos os dias que eles não eram iguais aos outros. Que eles tinham chegado, eles eram o escolhido de Deus, eles eram os retos perante Deus. E eles marcavam, eles faziam jejum, eles pagavam o dízimo, eles faziam tudo bem direitinho e eram satisfeitos no seu dever religioso. Bom, eles eram bem inflexíveis também em toda a sua religião. E, por isso, não compreenderam mesmo este novo poder de Deus quando Jesus falou dizendo em nosso texto: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes.
Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Não era de estranhar que o povo religioso ficasse furioso. Jesus lhes falou especificamente que ele veio para os não religiosos. Ele falou claramente que ele veio para os marginalizados da sociedade. Que ele veio para os não aceitáveis de acordo com o padrão moral e religioso dos fariseus. Ele falou que ele veio para os pecadores. Isto não somente acabava com o julgamento dos fariseus dos outros, mas também lhes apontava o caminho. Irmãos, este caminho é o seguinte: a nova vida em Jesus Cristo. Esta vida maravilhosa, irmãos, é acessível se admitimos nossa própria necessidade. Se expressamos nosso desejo de crescer. A religião faz exatamente o oposto. A religião reduz o Deus a um conjunto de crenças. A religião reduz o Deus a algumas exigências morais. A religião reduz o Deus a alguns costumes que nem observamos e nem queremos mais. É dificílimo, irmãos, até impossível para aquele que pensa que já tem chegado, para aquele que pensa que já tem tudo, admitir que tem que começar tudo de novo. Coitado dos fariseus e dos professores da lei. Coitados, eles não entenderam mesmo. Não podia entrar na mente deles este homem Jesus. E coitado de nós também. É tão árduo a gente entender, pelo menos é para mim. Não é nada fácil, não. O que nós vamos fazer com este Jesus, hein? O que vamos fazer com este Jesus que nos chama para pôr as pessoas em primeiro lugar como a expressão de nosso amor por Deus? O que vamos fazer com este Jesus que está sempre derrubando as barreiras que nós temos erguido para excluir os outros, para manter à distância os outros? O que vamos fazer com este Jesus que exige uma reorientação total de nossas mentes, de nossos corações? O que vamos fazer com este Jesus que exige uma entrega completa, uma submissão sem reserva a Ele? O que vamos fazer com este Jesus que simplesmente disse: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os justos, os bons. Irmãos, o que vamos fazer com este Jesus revolucionário? Vamos orar. Bondoso Deus, nosso Pai, damos-te graças pelo este teu Evangelho, que nós vemos tão claramente na pessoa de Jesus Cristo. E, ó Pai, realmente o Evangelho nos choca, nos exige de nós uma reorientação tão diferente do que temos feito toda a nossa vida. E é tão difícil, ó Deus, para a gente entender. Ajuda-nos. Nós queremos tão facilmente cairmos
ó Deus, na tentação de pôr todo mundo numa categoria. Em vez de ver pessoas, nós vemos o preconceito que temos destas pessoas. Ó Pai, tenha misericórdia de nós. Como nunca sentimos a nossa necessidade da Tua graça. Sentimos, ó Deus, como nunca nosso pecado. Damos-te graças, ó Pai, pelo fato que, com Teu perdão, nós podemos sair crescendo, vitoriosos, mostrando este amor para com os outros. E como o Senhor, num ato simples de falar com Levi e jantar na casa dele, deu ao homem um novo nome, uma vida nova, e deu-nos o grande apóstolo Mateus. Ajuda-nos, ó Deus, na vida cotidiana, quando encontramos com os outros, que nós possamos também encontrar, como o Senhor encontrou com Levi, aceitando, amando, afirmando os outros e deixando o Senhor transformá-los no Teu amor. Pedimos em nome de Jesus. Amém.